Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui pro episódio pós-rodada, pós-domingo da semana 4 da NFL. Essa é a parte 1 pra quem tá escutando no Spotify, nos principais aplicativos de podcast. Se você estiver no YouTube, é tudo no mesmo vídeo. A gente vai passar pelos jogos do primeiro horário e do segundo horário, e na parte 2 falarei sobre o Sunday Night Football, jogos da semana 5, principais notícias ainda da semana 4, então não deixe de escutar a parte 2 também. E não deixe de se inscrever para receber notificações do podcast Cara dos Esportes no seu WhatsApp. Vai ter nessa semana mais um sorteio, dessa vez eu vou sortear um álbum da NFL que a Panini mandou para mim, com vários pacotinhos de figurinha também. Vou mandar para um de vocês que se inscrever para receber notificação no WhatsApp. É só mandar quero receber no link que tá na descrição, tem um número também. Você manda lá quero receber. Me adicione aos seus contatos. Se você não me adicionar aos contatos, você não vai receber as notificações. E aí, você vai poder... Se quiser me mandar mensagem lá, pode mandar mensagem, que eu sempre tento responder todo mundo que manda também. Mas sempre quando tiver podcast novo, ou tiver promoção, sorteio alguma coisa, eu mando notificação lá pra vocês no WhatsApp, mando mensagem. Então, não perca, é muito importante a gente ter esse contato pra gente se comunicar. E vai ter o sorteio. Se você já tá inscrito, você tá concorrendo já ao sorteio do álbum. Não precisa se preocupar. Dado o recado, vamos falar da rodada. Vamos começar falando sobre a vitória do Atlanta Falcons pra cima do New Orleans Saints, 26-24, jogando lá na casa dos Falcons. Um jogo extremamente parelho, de dois times que entraram numa situação bem parecida, né? Dois times que perderam partidas duras na última semana. Dois times que sentiram a ausência nessa última partida dos seus centers titulares que se machucaram. Os dois não jogaram. E as equipes, como eu falei no preview lá do podcast dos apoiadores, nenhuma das duas equipes conseguiu de fato explorar essa ausência, né, no outro lado, né? Foi um sec pra cima do Derek Carr, um sec pra cima do Kirk Cousins. As duas equipes tiveram médias boas correndo com a bola. Eu achei que o problema do Falcons até que a equipe correu pouco com a bola, né? Que é algo que você não vai me escutar falando com muita frequência, né? Porque a equipe teve 5,9 jardas por carregada, mas terminou com apenas 15 carregadas, né? O Saints conseguiu controlar o jogo um pouco mais no jogo terrestre, teve muito mais posse de bola, só que futebol americano não é o jogo quem tem mais a bola vence, né? O jogo quem faz mais pontos vence. Os Falcons chutaram um field goal longo com o Young Wei-koo, o kicker sul-coreano, nascido em Seul, field goal de 58 jardas, o chute mais longo da carreira dele. E isso logo na campanha anterior, os Saints haviam feito touchdown para sair na frente, para ficar na frente, né, 24-23. Os Falcons conseguiram virar de novo, e aí os Saints só tiveram uma jogada ali de aquele jogozinho de rugby, né, com passos para trás, e não conseguiram fazer nada. Fico surpreso até agora não ter um dorama sobre a vida do Young Wei-koo, né, o jogador sul-coreano na NFL. Mas é assim, o jogo foi bem parelho mesmo. Um jogo que os dois times ali são dois times que não se gostam. A gente sabe muito bem que é uma das rivalidades mais tensas na NFL. E a diferença nesse jogo acaba sendo um erro do Rashid Shaheed ali logo no começo, né? Na primeira campanha da equipe, teve um punch do Atlanta Falcons, né? E ele sofre um muffed punch, né? Que ele deixa a bola cair, só que ele já estava errado de tentar retornar aquele punch, né? Porque se você deixa a bola sair pela endzone, chegar na endzone, seu time começa da linha de 20 jardas. Ele tentou retornar, não só tentou retornar, mas como deixou a bola cair dentro da endzone, que é algo bem raro para muffed punch, porque normalmente nessa situação o jogador não tenta segurar a bola, deixa a bola ir para endzone. Ele deixa cair e o time dos Falcons recupera a bola na endzone, então sai 7-0 ali no placar, e é basicamente a diferença, né? O Saints, como eu falei, correu melhor com a bola, mas esse erro do Rashid Shaheed acabou fazendo uma diferença gigante no jogo. Eu achei que a lesão do Tyson Hill também atrapalhou. Ele que não jogou na última rodada, voltou, se machucou novamente. Vamos ver como que vai ser ao longo da semana, se os Saints terão o Tyson Hill, que eu tenho gostado dele nesse papel ali, que ele é meio tight end, meio running back, né, do New Orleans Saints. Eu acho que ele tem jogado bem, né, e o Alvin Kamara tem feito uma temporada muito boa também, mas foi isso, né, um jogo bem equilibrado, e esse erro do Rashid Shaheed, eu acho que acaba Claro que os Saints tiveram outras chances de vencer o jogo, né? Não é tudo culpa
do Rashid Shaheed, mas num jogo tão equilibrado como esse, um erro tão grande é o que acaba fazendo a diferença. Vamos falar agora sobre a vitória do Minnesota Vikings pra cima do Green Bay Packers, 31-29 em Green Bay. Eu tenho um convidado pra falar sobre esse jogo, Marcos Roveri, do Packers Brasil. Eu cometi uma pequena... um erro, né? Porque não tinha como prever, né? Mas eu ziquei vários amigos. Nesse domingo eu convidei 4 pessoas pra falarem sobre jogos dos times para os quais elas torcem nesse podcast. Convidei antes do jogo, da rodada começar, e os 4 times dessas pessoas perderam. E o primeiro deles é o Green Bay Packers, do Marcos, a gente que se conheceu pessoalmente lá no jogo do Packers e dos Eagles. Os Vikings abriram 28-0 ali na reta final do segundo quarto. Os Packers fizeram um touchdown ali no finalzinho, levaram o jogo pro intervalo 28-7. Fizeram o último grande quarto ali. O último quarto, um bom desempenho, foram 22 pontos. E, obviamente, não conseguiram recuperar o onside kick, que se tornou quase impossível. Só teve um desse ano recuperado, né? Foi no Cowboys e Ravens da semana passada. E os Vikings conseguiram sobreviver. Marcos, seja bem-vindo ao programa. Sua estreia no podcast Cara dos Esportes. Um jogo de 2 tempos bem distintos. Um primeiro tempo no qual o Jordan Love parecia que tava precisando de mais uma ou quem sabe até 2 semanas pra se recuperar da lesão, né? Muito boa noite, né? A gente tá gravando de noite, então fica registrado como de noite. Quem estiver ouvindo em outro horário, fica um bom dia, uma boa tarde também. Agradecer o convite e acho que é a última vez, né? Porque cada convite for uma zicada, assim, eu não vou poder voltar. Mas vamos lá. Foi um jogo cheio de altos e baixos, assim, muitos baixos primeiro, depois alguns pontos altos. Mas a gente viu de novo o Packers errando muito em questões de fundamentos, assim, muito parecido com o que aconteceu no jogo contra o Eagles aqui no Brasil, lógico que numa velocidade muito diferente, né? Contra o Eagles, o Packers manteve a frente do placar bastante tempo e acabou perdendo muitas oportunidades, e a gente viu hoje o Packers muito parecido com o Packers do início da temporada do ano passado, que era um time que começava muito devagar, demorava a entender o jogo, e hoje aconteceu isso, levou 28-0, de repente, assim, 5 drives, estava 4 touchdowns já do Minnesota, teve a interceptação do Jordan Love ainda no primeiro quarto, o ataque não conseguindo encaixar, né, e a defesa parecia que estava facilitando muito, assim, o primeiro quarto principalmente, parecia um jogo de time de NFL contra um time de high school, né, uma defesa de high school. Mas depois, ali na reta final, o Vikings acabou dando um presente pro Packers, né, porque esse touchdown do final do primeiro tempo aí foi um muff lá do retornador do Minnesota, que deixou o Packers na beira da endzone com menos de 1 minuto e conseguiu aproveitar e fazer aquele touchdown para quebrar um pouco aquele gelo, né. Mas no primeiro tempo também que a gente teve 2 erros de field goal do Narbison, mais uma vez ele errando, mais uma vez comprometendo. E são 6 pontos que fizeram falta lá no final, né? Contra o Eagles aqui tinha sido a mesma coisa. Os erros de field goal que fizeram falta lá no final do jogo, fazendo com que o time tivesse que forçar muito. Segundo tempo, sim, a gente viu um terceiro quarto zerado dos 2 times, e aí o último quarto, sim, que teve, então, um pouco de emoção. Aí o Packers conseguiu voltar, o Jordan Love tendo que arriscar muito, e aí conseguindo em alguns momentos, mas, de novo, forçando demais, sendo interceptado mais uma vez, com pressa de tentar resolver, e é o que acontece quando tu fica muito atrás no placar, né? Então não dá pra culpar tanto, apesar da gente querer que ele cuide um pouco melhor da bola. A gente vem de muitos anos do Aaron Rodgers, que é um jogador que cuidava muito bem da bola, que tinha pavor de ser interceptado. E hoje a gente viu uma versão que lembrava muito o Brett Favre, né? Até eu postei isso ali nas nossas redes aqui. 4 touchdowns, umas 3 interceptações, quase 400 jardas. E ele chegou no jogo com a camisa do Brett Favre, né? Isso. O Brett Favre anunciou essa semana aí a questão da doença de Parkinson que ele tá. E aí foi um movimento aí do Jordan Love. Mas é isso, acho que é um jogo de divisão como a gente gosta de ver, assim, com bola lá e cá. Poderia ter ganhado esse jogo se tivesse jogado um pouquinho melhor, cuidado um pouquinho melhor da bola. Mas faz parte, né? Acho que por sorte assim, faz parte, né? A gente consegue estar aceitando porque o Malik Willis conseguiu vencer aqueles 2 jogos que até então a gente achava que não ganharia sem o Jordan Love. Então estar 2-2 neste momento, diante de todo o cenário, não é uma coisa a se reclamar. Sim. Né? Só que tem que ligar o alerta. Não pode esperar para ligar, para esse time encaixar só no final da temporada como foi ano passado.
porque Chicago Bears venceu de novo, agora o Minnesota tá com campanha invicta, o Lions que joga também é um time que tem uma tendência a ter uma campanha super positiva. Então o Packers não pode custar muito, precisa já na próxima semana voltar a vencer e aí tentar encaixar esse time. Precisa dar uma limpada nos erros, né? Porque você olha um jogo como esse, né? Que foi realmente os Vikings tiveram um primeiro tempo perfeito e o segundo tempo foi um colapso, né? A equipe não conseguiu fazer mais nada. Parte disso acontece muito com os times, né? De achar que já venceram o jogo e meio que tentar só ali sentar em cima da vantagem, né? E para de jogar, né? E os Packers perderam por 2 pontos um jogo no qual o quarterback lançou 3 interceptações, eles erraram 2 field goals e perderam um fumble, né? Então é muito difícil você vencer um jogo na NFL com um saldo tão negativo assim de turnovers e de chances de pontuar desperdiçadas, né? Então, e eu concordo plenamente com o que você falou sobre o saldo, né? Porque primeiro que a gente nem esperava, né? Quando aconteceu a lesão, primeiro a gente tava literalmente do lado do Marcos quando aconteceu, né? Que parecia que acabou a temporada do Jordan Love, né? E aí ele volta Sim. depois de 3 jogos, né? Que é muito, muito antes do que a gente esperava, né? 3 semanas. E se você antes de acabar esse jogo contra os Vikings, né? Antes da semana 2, você fala, pô, os Packers vão vencer 2 jogos e perder um nesse período. Você topa aceitar esse trato? Com certeza, o torcedor dos Packers toparia, né? Você só não esperaria que você ganharia os 2 jogos com o Malik Willis e perderia o que o Jordan Love volta, né? Mas, assim, o primeiro tempo defensivo dos Packers foi muito ruim. Eu até brinquei lá no Blue Sky que achei legal os Packers deixarem o Joe Barry voltar a chamar a defesa ali por um tempo, né? Que ex-coordenador defensivo dos Packers, que vinha sendo um desastre já há algum tempo. No segundo tempo a equipe se recuperou, né? Mas se colocou num buraco já muito profundo. Mas mérito pros Vikings também. O Sam Darnold, primeiro tempo muito bom. A equipe correu bem com a bola no primeiro tempo. O Justin Jefferson teve recepção absurda atrás de recepção absurda. E a defesa dos Vikings ali naquele primeiro tempo soube explorar muito bem a ferrugem do Jordan Love, né? Uma defesa que confunde muito os quarterbacks adversários, e ainda mais um quarterback que não estava conseguindo firmar tão bem a perna ali para passar a bola, e acho que explica bem esse número alto de turnovers. Mas até esses sinais que o Jordan Love deu no segundo tempo, né, de já estar um pouco mais no ritmo, se eu fosse torcedor dos Packers, me daria um pouco de esperança seguindo em frente, que ele vai recuperar a melhor forma em breve, né? A sequência não é das piores, mas não é também simples, né? Você enfrenta os Rams, Cardinals, Texans, Jaguars e depois o jogo contra os Lions, que é gigantesco. Mas eu sinto que dá pra imaginar um Jordan Love, talvez não 100%, mas perto do desempenho que a gente espera dele. O segundo tempo deixa muito... tranquiliza, né? Só que o Packers tem que jogar desse jeito desde o primeiro tempo, né? Desde o início do jogo, não pode esperar tanto. Lógico que a gente, se for pensar nesse jogo específico, né? O primeiro tempo, o Packers jogou sem 2 dos seus principais cornerbacks. Então, sem Jair Alexander e sem o Carrington Valentine. São os 2 jogadores. O Valentine alterna muito com o Eric Stokes, quem faz o outro lado do campo oposto ao Alexander. Quando tu perde os 2 principais cornerbacks jogando contra um time que tem Justin Jefferson e o Edson, que são 2 recebedores que aparecem muito, o time se perdeu. O que a gente imaginava? Que essa defesa ia tentar pressionar mais o Sam Darnold para não dar muito tempo para ele. E a gente viu uma marcação muito em zona. Eu acho que teu comentário falando de lembrar o Joe Barry foi perfeito. Acho que lembra muito aquela defesa do Packers no ano passado, de jogar muito soft desse jeito. Teve no início do jogo, acho que foi no primeiro drive ainda, uma terceira para 14, e aí chama o Trim and Rush, quer dizer, 3 jogadores só pressionando e dando tempo pro Sam Darnold. Então, tem que tirar as lições, né? Eu acho que o importante é isso, é tirar as lições de uma derrota como essa e saber que existe o potencial aí para emendar uma sequência de vitórias nesses próximos jogos, né? É possível ganhar esses próximos jogos. Pelo menos 3, 4 vitórias nos próximos 3, 4 jogos dá para fazer. Desde que consiga ajustar um pouquinho melhor a defesa, entre um pouco mais cedo, e que o ataque faça isso que fez no segundo tempo, né? Só que o que não pode acontecer é o Jordan Love ir para aquela hero ball, como ele fez no final ali, na última interceptação dele do jogo. É uma bola completamente desnecessária, é um passe ruim, é o tipo de erro que ele cometia no passado que ele não pode mais cometer, ele tem que amadurecer a partir disso.
E tem que cuidar bem da bola, né? O fumble do Tucker Kraft ali também. São dois turnovers nos minutos finais do jogo. Quer dizer, se tivesse conseguido um field goal numa dessas campanhas, teria ganhado o jogo. Então tem que ter um pouco mais de calma, tem que trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas é um time muito forte ainda, né? A gente não precisa entrar em desespero. Acho que a única função de desespero mesmo é a posição de kicker. Essa o Packers nessa semana tem que resolver. Não dá pra continuar com o Narvisson, porque é uma pessoa que errou field goal em todos os jogos, né? E hoje foram field goals curtos, assim. Então não tem como... time de especialistas ganham jogos, né? E hoje ficou provado mais uma vez isso. Ele não tem condição, você tem que encontrar outro kicker. Kicker é assim, né? Você tem que... Vai cortando até você encontrar um, aí você encontra um, porque não dá pra você ficar nessa posição que os Packers estão com ele. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal acompanha o seu trabalho e da Packers Brasil nas redes sociais, YouTube? Como que o pessoal acha vocês lá? Acho que o hub mais fácil é o nosso portal, né? packersbrasil.com.br, Brasil com S mesmo, né? E nas redes sociais é PackersBR, né? Tanto no X, se já tiver voltado, a gente não sabe como é que tá isso, mas também no Blue Sky, no Threads, no Instagram, no YouTube, PackersBR, ou no site lá, packersbrasil.com.br. O Chicago Bears derrotou o Los Angeles Rams por 24-18, jogando em casa. Segunda vitória do Caleb Williams, mas eu não achei que foi um grande jogo do quarterback calouro do Chicago Bears. 17 de 23 passes para 157 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, que é bom. 3 sacks, que não é bom, porque eu sinto que muito ele se colocando... A linha ofensiva dos Bears é péssima, mas é muito ele se colocando em situações que são propícias a sacks. E o que eu venho falando nas últimas semanas, eu continuo com a mesma impressão. Tudo acontecendo muito rápido, muitos passes errados por muito... E um quarterback que me parece afobado. Ele me parece afobado. Teve um passe bonito pro DJ Moore no touchdown, que foi uma grande recepção do DJ Moore. Acho que mais méritos do DJ Moore do que do Caleb Williams. A equipe conseguiu correr com a bola, o que é importante. A equipe não vinha correndo bem com a bola. Foram 28 carregadas para 131 jardas e 2 touchdowns. Tudo bem que 36 dessas jardas vieram numa corrida longa, mas ainda assim é bem melhor do que a equipe vinha fazendo, dos piores ataques terrestres da NFL. E a defesa teve do outro lado um ataque bem prejudicado. Eu sei que os Rams conseguiram derrotar os 49ers na semana passada sem o Cooper Kupp e sem o Puka Nacua. Os dois ainda não retornaram, mas aí é demais, né? Foi um colapso geracional do 49ers na semana passada. Nessa semana, eu achei até que o Matthew Stafford jogou melhor do que os números dele mostram, né? 20 de 29 para 224 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação. Teve uma interceptação que foi anulada por falta, foi bem bizarro, inclusive. Mas eu senti que ele tirou alguns coelhos da cartola ali para conseguir avanços e esticar jogadas atrás de uma linha ofensiva baleada também. Mas não foi o suficiente, né? É uma equipe que tá muito dizimada por lesões, né? E a defesa não é boa. A gente sabia disso entrando no ano. E tudo bem, são 24 pontos apenas, mas eu acho que mostra um pouco dessa fraqueza, porque esse ataque dos Bears, de novo, eu não tive impressão de um ataque que jogou bem. Eu achei que foi basicamente o mesmo que a gente vinha assistindo do Caleb Williams e desse ataque muito mal armado pela comissão técnica. Só que é um time dos Rams que nesse momento é muito fraco, né? Por conta de todos os desfalques. O Indianapolis Colts derrotou o Pittsburgh Steelers por 27-24, jogando em casa, um jogo no qual Anthony Richardson se machucou. Joe Flacco entrou no lugar dele e passou 2 touchdowns, uma partida que eu achei que teve 2 tempos bem distintos. E para falar sobre esse jogo aqui comigo, Danilo Batista, que você conhece o trabalho dele com Black and Yellow BR, principal podcast sobre o Pittsburgh Steelers aqui do Brasil, parte do Fambonanet. Danilo, fundador do Fambonanet, ex-czar do Fambonanet. Danilo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Eu quero saber a sua opinião, obviamente, você acompanhou mais perto esse jogo do que eu. Eu senti que foi um primeiro tempo muito ruim do Justin Fields e um segundo tempo bem melhor, mas acabou não sendo suficiente para a virada. Qual a sua visão sobre essa partida?
Tudo bem, Gabriel? Boa noite pra você, um abraço pra sua audiência. Então, cara, eu fiquei vendo no primeiro tempo, pelo menos, o Justin Fields num modo meio flashback de guerra. Sabe aquele gif do cachorro que vai pegar o cupcake e Sim. fica passando tudo ali na mente dele e tal? E eu achei isso, aqueles lances que a primeira leitura não tá lá, a segunda leitura não tá lá, e o pocket tá fechando, ele bota a bola embaixo do braço, baixa a cabeça, começa a correr e corre pro lugar errado, corre na direção do tackler que tá vindo pra cima dele e tal. O começo do jogo pareceu bem isso, e isso durou uns 3 quartos quase. Assim, foi uma dominância mesmo do Colts naquele dia que tudo dá certo para um time, ou parece dar certo para um time, tudo parece dar errado para o outro. Sei lá, o George Pickens tem uma recepção na linha de 5 jardas, na beira do touchdown, e ele segura a bola igual uma bola de basquete, como disse o Adar Chuleta da CBS, e sofre um fumble, sabe? Era a oportunidade dos Steelers marcar pontos ali, e ele desperdiçou. Então ficou muito essa impressão de que o jogo foi em 2 metades mesmo. O Steelers tem feito jogos parecer assim, né? Mas em geral ele é um time ok na primeira metade, nessa temporada, tá? Ok na primeira metade e uma defesa avassaladora na segunda. Hoje ficou um time semi-profissional, assim. Então. Eu tava pensando antes da rodada começar, né, que eu gosto de fazer depois do primeiro mês ali, prêmios individuais e tal, e um dos prêmios que na minha cabeça eram mais fáceis era Defensor do Ano, porque pra mim era o TJ Watt até agora, né, ele teve um jogo bem quieto. O que você achou? Você achou que foi mérito da linha ofensiva dos Colts, passes rápidos, ou foi simplesmente um jogo não inspirado do edge rusher dos Steelers? Cara, eu estaria maluco se eu dissesse que não teve mérito do Colts. Assim, é um time que é engraçado. Se você fosse listar como é que o Indianapolis Colts pode vencer uma partida na NFL em 2024, você vai dizer que provavelmente o Anthony Richardson conseguiu correr com a bola, o Jonathan Taylor conseguiu correr com a bola, eles acertaram algumas conexões em passes longos, né? Foi exatamente isso que aconteceu para o Indianapolis Colts. Então, o Colts veio com muito mérito, o TJ Watt, ele tá com estatística, precisa ver, claro, atualizado para essa semana, de que ele tá tomando chipping, aquela pancadinha do tight end antes de sair para a rota, e isso tá prejudicando ele. Tá em, sei lá, 45% dos snaps de pass rush, ele tá tomando isso daí. Mas não é o que você espera um jogador desse nível, um jogador de elite, um jogador que começa temporadas competindo para jogador defensivo do ano, desaparecer do stat sheet da forma que o TJ Watt fez. O Shane Steichen fez um plano de jogo que realmente tirou ele da partida. E aí, do outro lado, Nick Herbig, que já é o reserva, estava em campo, ele saiu machucado, o Steelers passou uma parte do jogo sem ele ali, e o segundo reserva não deu conta. Então, nesse aspecto, que seria e sempre vai ser fundamental para esses Steelers até agora, o time realmente não apareceu para jogar. Esse negócio de chipping eu sei muito bem, porque eu levei um chipping do Danilo Batista saindo na Neoquímica Arena, que ele quase deslocou a minha mandíbula quando eu encontrei ele, o Pedro Pinto e tinha mais algumas pessoas também. Quase deslocou. Eu fiquei literalmente alguns dias com a minha mandíbula doendo depois daquele seu abraço. Você não é a primeira pessoa que me relata isso naquele jogo, cara. Tô começando a ficar preocupado. Todo mundo tava muito animado naquele dia, né? Sobre o Anthony Richardson, né, que acho que é uma das principais histórias saindo, né, saiu o Shane Steichen falou depois do jogo que ele tá com uma dor no quadril, mas não parece ser sério. Pra quem não viu o jogo, o Anthony Richardson, ele levou uma baita de uma porrada, deixou a partida por 1 ou 2 snaps, se eu não me engano, voltou, e aí a primeira jogada do Anthony Richardson depois do retorno dele foi um read option, né, que é aquela corrida, aquela jogada que o quarterback pode dar a bola pro running back ou correr ele com a bola, que eu achei bem temerário do Shane Steichen. O Anthony Richardson faz a leitura e assim, beleza, ele podia ter dado a bola pro Jonathan Taylor, sim, mas no read option você tem que fazer a leitura melhor, e o Anthony Richardson julgou que era pra ele correr, ele meio que escorrega, leva outra porrada, dessa vez do Minkah Fitzpatrick, que eu achei que foi falta, por mais que acho que seja também discutível ali, né, porque ele escorrega e tal, mas levou outra porrada, saiu e não voltou mais pra partida. Eu achei bizarro um quarterback que se machuca, ainda mais um com histórico de lesão, volta
E aí você chama um read option, né? Uma jogada que você vai colocar ele em movimento. Eu achei uma decisão bizarra dos Colts. Só que, assim, no nível que o Anthony Richardson vem jogando atualmente, eu acho que trocar ele pelo Joe Flacco não é um downgrade, né? Não é uma queda de rendimento. Por mais que os Colts tenham feito a maior parte do estrago no primeiro quarto, o Joe Flacco teve números passando a bola, né? 16 de 26 para 168 jardas e 2 passes para touchdown, que o Anthony Richardson não teve esse ano ainda, né? Então não acho que, pensando no agora, talvez o Joe Flacco até deu uma chance melhor pros Colts, né? Porque o Anthony Richardson vem fazendo uma temporada muito ruim. Ao mesmo tempo, também você vai pesar o agora ou o médio e longo prazo, né? O que é que o Colts ganha no futuro se ele parar de usar o Anthony Richardson agora? Tem que sempre avaliar desses dois lados. Sim. Pra gente encerrar, Justin Fields, a gente falou um pouco, né? Mas pra encerrar aqui o balanço, né? O Justin Fields que vem nessa situação, basicamente, ele é o titular até a próxima semana, né? O Mike Tomlin, o Russell Wilson começou a temporada machucado, ele seria o titular na semana 1, mas ele não teve condições físicas, ele tem sido o quarterback emergencial, né? Do Pittsburgh. Eu não sei se ele foi relacionado hoje, mas ele... Nas outras semanas... Não, todos os jogos inativos. Todos os jogos como aquele QB3 emergencial, né? Tanto que ele tá ali de shoulder pad e tal. Mas o que você imagina? Você acha que o Justin Fields fez o suficiente pra ser nomeado titular seguindo em frente? É mais uma coisa semana a semana? Ou você imagina que, de repente, a gente pode ver o Russell Wilson já na semana 5? Cara, a gente começou a ver os primeiros relatos de Russell Wilson já está saudável e voltará a treinar sem limitações nessa próxima semana, preparação para a semana 5, jogo contra o Cowboys. Eu imagino que os Steelers vá realmente fazer uma competição mais que inverteu o cenário. Na pré-temporada, o discurso era que a pole position era do Russell Wilson, e que eu concordo, você não contrata Russell Wilson sem dizer para ele, estou te trazendo para ser titular, por mais que você não faça isso na NFL, né? Ele foi trazido para ser o titular. Mas eu acho que você não pode descartar o Justin Fields desse jeito. Ele não fez nada que indique que você deveria substituí-lo, e aí tem todo aquele risco de perda de vestiário. Fields hoje foi o primeiro quarterback, acho que na história do Pittsburgh Steelers, a lançar para mais de 300 jardas, correr para mais de 50, passar um touchdown e conquistar um touchdown corrido, sabe? Então ele realmente tá desenvolvendo. Agora, o Steelers parece ainda estar tratando ele como um quarterback reserva em campo e um quarterback basicamente calouro, né? Você tá com um ataque ali com as rodinhas da bicicleta, como a gente costuma dizer. Um ataque ainda muito, muito, muito simples, que não deixa ele fazer execução complexa nenhuma. Então eu acho que o Steelers em algum ponto vai dar uma olhada. Me preocupava uma questão do preço do Justin Fields, né? Ele tem uma cláusula de contrato que se ele fizer, acho que mais de 50% dos snaps de ataque, a escolha da troca dele vira de 6ª para 4ª rodada. Aí, bicho, você não vai colocar nada do teu time, nenhuma possibilidade de você perder jogo por uma 4ª rodada. Sim. Paga a 4ª rodada e segue a tua vida feliz. Sim, concordo. E eu, ao mesmo tempo que eu acho que ele não fez o suficiente ainda pra ter aquele... Não, o Justin Fields é o nosso titular no resto da temporada. Eu também acho que ele fez o suficiente pra ser loucura voltar o Russell Wilson. Aí, claro que o Justin Fields pode vir a jogar muito mal. Ele pode ter o primeiro tempo que ele teve contra os Colts extrapolado por 60 minutos, né? E aí abre a chance, né? Mas parece ser muito mais uma questão de que o Mike Tomlin e a diretoria prometeram ao Russell Wilson que ele ia ser o titular, né? Só que não contava com a lesão, né? Mas chega certo momento ali que não faz muito sentido, né? Porque o Russell Wilson a gente sabe muito bem que ele é nesse estágio da carreira, e o Justin Fields é um cara que você tem ainda pelo menos alguma confiança que ele possa evoluir ainda, né? Alguma esperança. Ele ainda é um cara atleticamente muito superior ao Russell Wilson nesse momento da carreira, mas eu imagino que pelo menos para a próxima semana a gente vê o Justin Fields como quarterback dos Steelers. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal acompanha o Black and Yellow BR? Isso enquanto forças superiores não devolvem o nosso Twitter, a gente tá pelo Instagram, @BlackYellowBR, e em live/podcast no youtube.com/BlackYellowBR. O Tampa Bay Buccaneers derrotou o Philadelphia Eagles por 33-16. Os Bucs pareceram mais aquele time
das 2 primeiras semanas, não a equipe que perdeu pro Denver Broncos na última rodada. Um jogo que a equipe chegou a abrir 24-0, mas chegou a dar chances ali pro Philadelphia Eagles esboçar uma reação. Os Eagles fizeram um touchdown ali no final do primeiro tempo, então vai pro intervalo 24-7, tamo vivo e tal, isso aqui é aquela energia. Os Eagles abrem o segundo tempo com o touchdown do Jalen Hurts, 24-14, 10 pontos, vamos lá, dá pra chegar. Aí os Bucks fazem o touchdown, só que a equipe tem o extra point bloqueado e retornado até a outra endzone, que vale 2 pontos, né? Então você tá perdendo ali por 30-16, 2 touchdowns, dá pra sonhar o último quarto todo pela frente, dá uma moral também, uma jogada como essa, só que o que acontece, o Jalen Hurts sofre um fumble na campanha seguinte, os Bucks fazem um field goal e conseguem matar a partida, 33-16, um jogo muito bom do Baker Mayfield, que diz muito sobre o momento do Baker Mayfield, né, a forma como ele recuperou a carreira dele na última temporada, 30 de 47 passes, 347 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, apenas 2 sacks. Diz muito sobre esse bom momento do Baker Mayfield, mas diz muito também sobre essa defesa dos Eagles, que é terrível. Parecia melhor nas últimas 2 semanas, né? Conseguiu segurar os Falcons, conseguiu segurar os Saints, mas ainda é um grupo que joga muito abaixo do nível de talento, né? Eu falo muito aqui no podcast sobre o importante da defesa é você jogar acima da soma das peças, né? Por exemplo, uma defesa como a do Minnesota Vikings. A dos Eagles não. A dos Eagles tem talento para jogar melhor. O Baker Mayfield vinha sendo muito pressionado, a linha ofensiva dos Bucks não vinha jogando bem, e ele foi bem protegido. Teve 2 sacks, 13 pressões, que é ok para uma linha ofensiva fraca, e uma linha defensiva dos Eagles que deveria ser boa, é um problema. O Bryce Huff continua ali sendo uma das piores contratações da temporada ali, em termos de custo-benefício, e nos leva ao outro lado da bola. E a gente precisa ter uma conversa sobre o Jalen Hurts, porque você coloca um quarterback com um dos melhores elencos da NFL, com uma comissão técnica qualificada, com jogadores do Hall da Fama na linha ofensiva, um grande corpo de recebedores, vários quarterbacks vão jogar bem. E o Jalen Hurts elevou isso à máxima potência. Ele teria sido MVP em 2022 se ele não tivesse machucado. Só que agora não tá tudo perfeito ao redor dele. E nesse estágio da carreira, com o contrato que ele tem, você imagina que ele deveria conseguir compensar alguma coisa. Não tô dizendo manter o nível quando o A.J. Brown, o Devonta Smith e o Lane Johnson não estão jogando. Mas dá pra fazer mais do que ele vem fazendo, né? Ele teve 18 de 30 passes para 158 jardas, um touchdown apenas, nenhuma interceptação, sacado 6 vezes, e foi um desempenho muito ruim. E a conversa que a gente precisa ter é, o Jalen Hurts é esse quarterback? Um cara que quando tá tudo perfeito ao redor dele, ele joga em alto nível, mas quando a situação não tá tão boa, ele não consegue dar uma compensada. Eu não tô dizendo você, de novo, manter o mesmo altíssimo nível com o time dizimado. Não tô dizendo isso, mas conseguir segurar ali. O A.J. Brown e o Devonta Smith logo vão voltar, né? Mas é complicado. É complicado o Jalen Hurts, que ele parecia ser um quarterback num nível de talento, e nessa temporada eu não tenho sentido isso. Se eu fosse refazer o meu ranking dos 32 quarterbacks titulares, talvez eu fosse colocar o Jalen Hurts umas posições pra baixo. Eu achei que ele jogou bem na última semana. E assim, bem, não bem, né? Bem, não bem, né? Mas essa semana eu fiquei muito decepcionado com o que eu vi do Jalen Hurts. Claro, comissão técnica terrível. E um ponto que me chama a atenção, é algo pra gente anotar. Primeiro ano do Nick Sirianni, quando ele assume como head coach dos Eagles, os Eagles começam com o ataque passando muita bola, passando 40, 50 vezes a bola e tal. E em o time começa mal. Em determinado momento dá um clique ali, que a gente vê esse time usando muito mais o jogo terrestre, muito mais play action, Jalen Hurts como corredor. Claramente era inicialmente parecia ser a visão do Nick Sirianni, e depois a visão do Shane Steichen, que agora é o head coach dos Colts. E seguindo essa visão do Shane Steichen, que os Eagles tiveram sucesso. Esse ataque dos Eagles atual me lembra mais esse ataque do Nick Sirianni, né? Eu sei que é o Kellen Moore, coordenador ofensivo, mas eu vejo mais a visão do Nick Sirianni.
que é algo que me preocupa. Nick Sirianni, eu defendi a demissão dele na última off-season. Achei que foi um erro não ter demitido, mas a decisão dos Eagles foi: vamos trazer 2 coordenadores de nome e vamos te dar mais uma chance. E tá sendo trágico, tá ainda pior do que na reta final da última temporada. Acho que os Eagles cometeram um erro e é um time que tem... Tudo bem, de novo, lesões importantíssimas. A.J. Brown, Lane Johnson, Devonta Smith. Você faz um ranking dos 5 melhores jogadores dos Eagles no ataque, esses 3 estão nesse top 5, provavelmente. Então, Jalen Hurts, Saquon Barkley... Acho que é basicamente isso. Mas não era pra ser tão ruim, né? E mérito pro Tampa Bay Buccaneers, né? Que eu falei no último podcast pós-rodada, eles claramente estavam olhando para os outros confrontos após o Denver Broncos e não levaram o Denver Broncos a sério e perderam o jogo. E deveriam ter perdido o jogo porque jogaram mal. E contra os Eagles, eles recuperam aquele nível que eles fizeram de boas atuações contra o Commanders, contra o Detroit Lions. E vai ter uma sequência importantíssima agora contra Falcons e Saints, 2 jogos divisionais, os 2 primeiros jogos divisionais da equipe na temporada contra 2 candidatos pela NFC Sul. Então vencer esse jogo contra os Eagles realmente foi muito importante. Não só vencer jogando muito bem como eles fizeram. Vamos falar agora da vitória do Denver Broncos para cima do New York Jets, 10-9, jogo em Nova York, debaixo de chuva, no gramado péssimo do MetLife Stadium, que é um gramado assassino. E para falar sobre esse jogo, meu amigo jornalista João Eduardo Dutra, vocês conhecem aqui da casa já. João, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Foi bem aquele jogo debaixo de chuva, porque chuva sempre destrói a qualidade de uma partida de futebol americano, né? Acho que tá na hora da gente pensar em ter, 32 estádios fechados, né? Mas, dito isso, o ataque dos Jets e o ataque dos Broncos não conseguiram fazer nada, só que o ataque dos Broncos conseguiu fazer um pouquinho a mais, exatamente 1 ponto a mais, e foi o suficiente para vencer o jogo. Como que você avalia essa partida? A partida foi horrível. Horrível, foi uma boa M, para não falar uma palavra um pouco mais desagradável, mas é a verdade. Os 2 ataques começaram até um pouco com receio da chuva. Os Jets tiveram um fumble logo na primeira campanha. O Bo Nix, literalmente, ele não conseguia segurar a bola no primeiro tempo. O Bo Nix teve menos 7 jardas aéreas no primeiro tempo. E era uma questão física, não era uma questão, olha, ele está jogando mal. Era uma questão, ele não consegue lançar a bola, ele não consegue segurar a bola para lançar. Os lançamentos que ele tentava era ele empurrando a bola para frente. E de novo, 2 ataques sem criatividade que pareciam que estavam ali se contentando com pouco, porque enquanto o outro time não estava fazendo nada, o nada do outro time não impactava tanto. Então os Jets se contentaram em chutar um field goal da linha de 1 jarda, tiveram uma primeira pro gol na linha de 1 jarda, não conseguiram fazer o touchdown. A melhor jogada do primeiro tempo foi uma interferência do passe defensivo do Denver Broncos, que foi 35 jardas. Mas é isso, no segundo tempo a chuva diminuiu um pouco, o ataque do Denver Broncos conseguiu fazer 2 campanhas e foi o suficiente para ganhar o jogo. Os Jets, de novo, o ataque sem inspiração nenhuma, e numa partida que o Aaron Rodgers não consegue ser o Aaron Rodgers, até por uma questão física da chuva e ele não querer se arriscar tanto quanto antigamente, é um time que não tem capacidade de criar muito mais que isso. Então eu acho que é isso. Eu acho que foi um time que não teve capacidade de vencer um jogo que estava ali. Então a defesa dos Jets sucedeu 10 pontos. Foram 2 campanhas do Denver Broncos. Uma que foi o touchdown, primeiro touchdown aéreo do Bo Nix na carreira, e outro um field goal de 40 jardas, se não me engano. Foi o Cortland Sutton, né? Ele teve, acho que, um passe pra touchdown no último jogo, Bo Nix, não? Não, acho que não. Não, foi o primeiro esse. Ele correu para um touchdown. Justo. O Aaron Rodgers, você falou sobre ele se poupar, né? Ele correu com a bola, né? Teve uma corrida de 14 já. E imediatamente se machucou. Esse é o problema, né? Um cara de 40 anos, eu com 33, se eu correr aqui eu me machuco, que dirá ele com 40 anos. Mas assim, pontos positivos, copo meio cheio. Mike Williams, eu achei que apareceu bem. Mas a defesa do Denver Broncos é boa, né? A defesa
que jogou bem na semana passada contra os Bucks, jogou bem novamente, apesar de novo, essa ressalva de que a chuva meio que coloca todo mundo no mesmo nível, né? E o Bo Nix, o primeiro tempo dele foi horroroso, né? E essas limitações que o João descreveu muito bem. Mas até o que a gente tava trocando mensagem durante o jogo, o terrorista Nathaniel Hackett, né? Que o torcedor do Denver Broncos conhece muito bem, né? Do ano desastroso que ele teve com a equipe em 2022. E ele é um cara que precisa agradecer muito o Matt LaFleur, né? Porque ele só se tornou head coach porque ele trabalhou com o Matt LaFleur. E ele é E o Aaron Rodgers, né? E o Aaron Rodgers também, verdade. E hoje ele tem emprego na NFL por causa do Aaron Rodgers. Porque os Jets contrataram o Nathaniel Hackett como parte ali pra, vamos convencer, né, o Aaron Rodgers, né? Embora o Aaron Rodgers tente falar que não seja isso, que ele é um bom coordenador ofensivo, o único motivo dos Jets terem contratado ele era uma maneira de convencer o Aaron Rodgers de vir jogar pro Jets. Exatamente. E, cara, é um dos ataques mais sem criatividade, um ataque muitas vezes burro, né, porque teve até uma questão que o Robert Saleh foi questionado depois do jogo, né? Como você falou, os Jets tiveram primeira pra gol na linha de 1 jarda e saíram com field goal, e você tem o Braylon Allen, né? Que é aquele running back grande que não encostou na bola nessa sequência de jogadas. Exatamente, né? Como que você não dá a bola pro seu quarterback, seu running back de, sei lá, 100 quilos, 1,85m, que vem jogando muito 20 bem. 20 anos. Literalmente o jogador mais novo na NFL atualmente. Então são coisas como essas, né? Que, tipo, o Aaron Rodgers, ele compensou muito nessas 3 primeiras semanas, né? Mas tem um limite, principalmente essa versão do Aaron Rodgers, né? Que é uma versão que tá jogando melhor do que eu esperava, bem melhor do que eu esperava, mas ainda assim é uma versão limitada, né? Então eu acho que hoje, tudo bem, o Robert Saleh é muito culpado porque a comissão técnica é dele, mas o Nathaniel Hackett é um completo desastre, né? É difícil, não tem outra palavra pra descrever o trabalho dele. Você não vê uma jogada dos Jets ofensiva que você fala assim, nossa, olha que desenho bom de jogada ofensiva. Uma boa jogada ofensiva dos Jets passa pelo Braylon Allen correndo bem, por ele ser um garoto de 20 anos, 200 quilos e atlético que não tem ninguém igual na NFL. O Breece Hall, uma temporada até agora ruim do Breece Hall, a gente pode falar. Sim. Inclusive 10 carregadas para 4 jardas hoje. Inclusive a insurgência do Braylon Allen, ela passa por um mau momento do Breece Hall. Porque, idealmente, o Braylon Allen nem teria espaço nesse ataque do Jets. Ou o Aaron Rodgers fazendo passes maravilhosos, que ele fez durante a carreira toda e ainda consegue fazer. Hoje ele tem um passe pro Garrett Wilson muito bonito, pro Mike Williams muito bonito, mas não tem uma jogada, olha só esse play action que saiu e apareceu alguém sozinho, né? Então não aparece isso. Então é bem ruim o desenho ofensivo dos Jets. E de novo, num jogo como esse, que teve a chuva, que o Aaron Rodgers foi limitado pela chuva, virou um time igual, onde não deveria ser, onde os Jets é um time muito melhor que o Denver Broncos. Mas um outro ponto que eu tenho pra falar, não tô reclamando da arbitragem, porque eu acho que a arbitragem é ruim pra todo mundo. Mas eu acho que falta um pouquinho de, vou falar em inglês aqui agora, de situational awareness para arbitragem. O jogo, no primeiro tempo, foi um dos piores jogos de futebol americano que eu já vi na minha vida. Tava chovendo, os dois quarterbacks estavam jogando mal. Eu acho que a arbitragem nesse momento tem que se pôr no seu devido lugar e não chamar 15 faltas no primeiro tempo. Deixa rolar, né? Deixa os caras marcar pra falta. O jogo já tá ruim. Você não precisa marcar um holding que foi mais ou menos ali numa jogada que já tá morta. Justo. Você não precisa marcar a única jogada boa do primeiro tempo, você vai marcar um illegal shift. Então tá insuportável o illegal shift também, né? Vamos ser bem sinceros, né? Não, tudo bem, mas são exemplos de faltas que você... Não há necessidade de você marcar essas faltas. Concordo. Então Ainda mais se for contra o seu time, falta né? um pouquinho. Não, contra o meu time, até contra os próprios Broncos, eu achava bem ruim. Eu acho que falta um pouquinho da arbitragem entender o que está sendo o jogo, porque ainda é o esporte ainda é um entretenimento, né? Então, só piora o jogo quando ela marca... Eu acho que no primeiro tempo... porque a última campanha do Jets foi até boa. Do primeiro tempo eles conseguiram chutar um field goal. Mas em algum momento do primeiro tempo tava todas aquelas estatísticas, tipo, primeiro tempo com o menor número de jardas desde 2000.
Primeiro tempo com o menor número de jardas aéreas desde 1970. Então Sempre um problema, né? Sim, então, de novo, bem ruim o jogo, mas eu acho que a chuva impactou bastante. João, meu último questionamento é: você torce para um time de Nova York, o New York Jets, eu torço pelo outro time de Nova York, o New York Giants. Nós dois torcemos pelo Flamengo. Você quer voltar atrás na sua declaração de que esporte é um entretenimento? Eu gosto de entretenimento esportivo, né? Ué, só se for o seu WWE mesmo. WWE. Porque esses outros esportes não trazem... Minha única fonte de felicidade esportiva nessa semana. Mentira, o hashtag ganhou ontem. Vocês não sabem o quão irritado eu fico quando eu mando uma mensagem pro João sobre o Monday Night Football e ele fala que tá assistindo o WWE, cara. Dá vontade de rever tudo, assim, amizade com o João. Mas foi excelente o WWE da segunda, excelente. João, Meus fãs de WWE aí, que viram o Jey Uso sendo campeão intercontinental, comemorei em casa. Intercontinental, meu Deus. João, muito obrigado pela sua participação. O dia que o Twitter voltar, sigam ele lá no @duca_jr. Até a próxima. Até, valeu. O Houston Texans derrotou o Jacksonville Jaguars por 24-20. Um jogo que o placar acaba mais próximo do que realmente foi a partida por muitos erros do Houston Texans, né? A equipe começa com um fumble no retorno de punch, que já dá o touchdown pro Jacksonville Jaguars. Foram muitas faltas, foram 12 faltas para 93 jardas e tem sido a tônica desse time do Houston Texans até agora. É um time que eu não tenho gostado do nível que tem performado em campo até agora. Venceu os Colts, um jogo apertado, que a gente sabe agora o que é esse time do Indianapolis Colts. Venceu os Bears, mais um jogo apertado. Perdeu para o Minnesota Vikings, que é um bom time, melhor do que a gente esperava, mas ainda assim foi uma derrota dura, 34-7. E agora vence o time do Jacksonville Jaguars, que é péssimo, um dos piores times da NFL, com um pouco mais de dificuldade, né? Não tenho gostado da defesa da equipe, não tenho gostado do ataque também, né? O ataque terrestre não tem ido tão bem. O CJ Stroud teve bons números, ele jogou bem nesse domingo, mas ainda assim não me parece o CJ Stroud da temporada passada. A expectativa era que a equipe daria um salto, né, com a chegada do Stephon Diggs, mais um ano, mas eu não tenho achado, por exemplo, o Bob Slowick não tem me agradado muito, o que ele tem chamado em termos de ataque. Nico Collins fez um grande jogo, 12 recepções, 151 jardas, um touchdown, mas eu não tenho gostado muito do Houston Texans. O Jacksonville Jaguars se esforçou, acho que ficou mais nesse jogo por conta dos erros do Houston Texans. A equipe correu bem com a bola, o Tank Bigsby vem jogando melhor que o Travis Etienne, né? Ele teve 7 carregadas para 90 jardas nesse jogo, né? Teve menos carregadas, mas um aproveitamento muito melhor. Claro que teve uma corrida muito longa de 58 jardas. O Brian Thomas Jr. consegue ser ali o único cara que realmente faz diferença, né, nesse ataque aéreo dos Jaguars. A defesa é fraca. O Christian Kirk teve 61 jardas, mas em 12 alvos, que não é nada eficiente. E o Trevor Lawrence continua sendo Trevor Lawrence, né? Não mudou nada em relação à última rodada. Não foi tão trágico quanto o desempenho contra o Buffalo Bills, mas ainda assim não foi uma boa atuação do quarterback do Jacksonville Jaguars, né? Um time que tá muito abaixo mesmo. E assim, é cedo ainda, tá 4 semanas ainda, mas é difícil imaginar um mundo que o Doug Peterson chega até a semana 18 como técnico do Jacksonville Jaguars, né? Um cara que tá muito pressionado e é difícil pra mim imaginar um caminho pra ele manter o emprego dele. Vamos falar agora da vitória do Cincinnati Bengals pra cima do Carolina Panthers, 34-24, jogando em Charlotte, na casa dos Panthers. Primeira vitória do Cincinnati Bengals na temporada. Andy Dalton perde no segundo jogo dele como titular da equipe. Uma vitória e uma derrota, 2 vitórias e 2 derrotas, jogando contra o ex-time dele, que é o Cincinnati Bengals. E para falar sobre essa partida, eu estou aqui com a minha amiga Giovanna Stuck, jogadora de flag football, ex-companheira de FA Hoje, que era meu site sobre NFL de muitos anos atrás, que eu sei que tem uma galera nova que não me acompanhava nessa época. Tem uma galera que escuta o programa, que escutava o podcast FA Hoje, então conhece a Giovanna, que participa aqui também, falando do
principalmente do Carolina Panthers. Giovana, seja bem-vinda ao podcast Cara dos Esportes novamente. Como que você avalia a tua... Vamos começar pelo seu time, né? Depois vamos falar do Cincinnati Bengals também. Mas como que você avalia esse segundo jogo com Andy Dalton como titular? A sensação que eu tive assistindo ao jogo foi que quem deixou mais a desejar nesse domingo foi a defesa do Carolina Panthers. Bom, muito obrigado pelo convite para falar aqui, Gabriel. Gostaria de poder ter relatado uma vitória, né? Mas não foi o caso. Ainda assim, sinais positivos, né? Não dá para se negar que provavelmente não é só a impressão dos torcedores, acho que de todo mundo que assiste pelo menos um pouco. Nas 2 últimas semanas, o Carolina Panthers parece um outro time, sendo que, na verdade, é basicamente a mesma coisa, mudou uma peça, digamos assim, né? Mas parece um outro time. E realmente, assim, o Andy Dalton jogando muito bem, também é um cara com muita experiência, né? Então ele consegue colocar esse ataque para rodar, consegue ser um ataque mais vertical. Por ter uma ameaça, né, de passes com mais de 10, 15 jardas, né? Por consequência também, os running backs, né, especialmente o Chuba Hubbard, tá conseguindo correr melhor, é o segundo jogo seguido com mais de 100 jardas, né? Touchdown também nos 2 jogos, semana passada e nessa. A questão é realmente assim, a defesa era um ponto que todo torcedor tava falando, porque não teve nenhuma grande adição de peso, assim, o maior nome que veio foi o Jadeveon Clowney, né? Então, o grupo de edge rushers ali da linha defensiva também era algo que todo mundo tinha muito medo e foi comprovado. O time não tá conseguindo gerar pressão o suficiente nos adversários. A questão do jogo corrido é um problema, né? Ainda mais com a perda do Derrick Brown, que sem dúvida era o melhor jogador da defesa, o melhor jogador do time também, né? Vamos ser honestos. Uhum. Então, realmente, sim, a defesa deixou a desejar, porque o ataque fez a sua parte, não jogou mal, assim, tirando a interceptação do Andy Dalton, o primeiro drive ofensivo, né, que eles tentaram uma 4ª para gol na linha de 1 jarda e não conseguiram, né, aquela chamada foi bem discutível, né, mas o ataque conseguiu, e assim, durante a maior parte do jogo, estava ali competindo, né, foi mais ali no último quarto, que aí realmente os Bengals abriram os 10 pontos de vantagem e assim ficou. Mas o time tá ali competindo. Uhum. Se você também olhar pro desempenho do Cincinnati Bengals, né, teve, como você falou, nesse turnover on downs, que eu não tenho problema com a decisão e nem achei a chamada necessariamente ruim, acabou não funcionando, né, mas eu não tenho muito problema quanto à decisão do David Canales. Mas teve aquele touchdown absurdo do Ja'Marr Chase, de 63 jardas, que ele quebra 2 tackles ali, que é basicamente a diferença, né? Num jogo que os 2 times que entraram na temporada em patamares completamente diferentes, né? E do lado do Cincinnati Bengals, o que você viu, né? Porque eu não achei que foi um grande jogo da equipe e eu obviamente, eu tô assistindo todos os jogos, né? Então é difícil manter o foco em detalhes. Eu queria saber se você acha que o Joe Burrow parecia estar sentindo o tornozelo, porque ele levou um pisão bem sério de um jogador da linha ofensiva dele, né? Que ele saiu com bastante dor. Que assim, eu estaria internado em coma induzido no hospital se tivesse um jogador de linha ofensiva da NFL pisasse no meu tornozelo. O Joe Burrow continuou em campo. Você achou que comprometeu o desempenho dele? Eu acho que... Eu confesso que esse jogo, muitas pessoas falavam, não, do jeito que os Bengals estão jogando, esse é um jogo viável, ainda mais considerando a atuação que o Andy Dalton vinha, né? Foi uma vitória muito expressiva contra os Raiders na semana passada. Mas eu falei que esse era um jogo que eu estava com medo pelo simples fato de que, para mim, o Burrow e o Ja'Marr Chase, eles iam encarnar, porque eles não iam querer começar essa temporada 0-4, sendo a lanterna da divisão. Então eu falei, esse é um jogo que tá... Assim, eu vou acreditar, quero ser positivo, otimista e tudo mais, mas esse era um jogo que eu tava muito com o pé atrás.
E eu acho que ali a virada, quando ali não conseguiram converter aquela quarta descida ali na primeira campanha, eu também acho que deveria ter arriscado, mas eu não gostei tanto da chamada da corrida, né? Do jeito que a corrida foi chamada. Acho que o Burrow ainda não tá sendo, tipo assim, aquele Joe Burrow que a gente se espera, né? Hoje realmente foi um jogo melhor, né? O Ja'Marr Chase, enfim, assim, apareceu mais, até que controlaram bem a questão das recepções dele, tanto que o alvo favorito, acho que foi o T. Higgins, né? O problema é que o Ja'Marr Chase, ele teve poucas recepções, mas elas contaram pra caramba, especialmente aquela daquele touchdown absurdo, né? Sim. Que foi, acho que a maior recepção da partida, se eu não me engano. Sim, 63 jardas. Então, assim, beleza, eles ganharam, colocaram 34 pontos, foi um jogo mais impositivo, mas... De toda forma, acho que, assim, foi contra a defesa frágil dos Panthers, né? Então, assim, beleza, eles saíram do 0, mas, assim, tem um caminho muito longo ainda pela frente, se eles querem sonhar com divisão com pós-temporada. E, assim, beleza, deu o primeiro passo, mas, assim, será que eles vão conseguir manter esse ritmo, né? E essa questão do tornozelo, eu achei que, assim... Alguns passes, em alguns momentos, parecia que tinha um incômodo, realmente. Não sei se era tão perceptível, mas pode ser um sinal de preocupação. Eles também perderam eu não vou lembrar qual foi o cara de linha ofensiva que tá fora da temporada. Isso, o Trent Brown. Então, assim, um pass rush mais agressivo, né? Daqui a pouco eles enfrentam, por exemplo, os Ravens, né? Um pass rush mais agressivo pode desmontar completamente ali essa linha ofensiva e também parar ali o jogo corrido, né? O Chase Brown correu bem hoje, acho que foi o primeiro jogo que ele realmente correu bem na temporada. Sim. Eles dividiram exatamente 15 carregadas pro Chase Brown, 15 pro Zach Moss, e ele claramente foi o cara mais eficiente, com 80 jardas e 2 touchdowns. Sem dúvida. O ponto que você fez no começo, pra mim, é o que resume essa partida, que é sobre a pressão do Cincinnati Bengals, né? Os Panthers entram no jogo felizes por terem vencido, o time tá com uma vibe melhor. Os Bengals sabem que 0-4 basicamente é o beijo da morte na temporada, né? E aí é algo que eu falo sempre aqui no podcast. Você não tem como muito simular esse tipo de pressão, né? Você jogar com a expectativa e com as costas da parede. E os Bengals não encantaram, eu concordo plenamente com a Giovanna, não encantaram, mas venceram e vamos ver se eles conseguem construir a partir disso. Se um dia o Twitter voltar, siga a Giovanna no G_Stuck. Giovanna, muito obrigado pela sua participação aqui e até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Vamos para os jogos do segundo horário. Lembrando para você que está escutando o podcast Cara dos Esportes, não deixa de se inscrever, segue no Spotify. Se você tiver justamente no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante pro podcast. Segue, seja qual for o aplicativo. Se inscreve no canal no YouTube, deixa like, deixa comentário. Eu repito isso sempre porque é muito importante pro podcast. Vamos começar com a vitória do Washington Commanders para cima do Arizona Cardinals, 42-14. Jogo na casa dos Cardinals, mas quem deu a festa foi o Jayden Daniels, que quarterback fantástico. Nem um pouco de inveja pelo co-irmão de divisão conseguiu o quarterback. Eu até postei no Blue Sky o vídeo teve o Hard Knocks, né, que é aquela série de bastidores ali que acompanha um time, teve esse ano na off-season e foi com os Giants, né? E aí tem uma parte que o Joe Shane tá conversando com os filhos dele, aí ele pergunta pra um dos filhos dele, quem que você acha que a gente tinha que draftar? E ele fala, Jayden Daniels, sobe pra pegar ele. Você só vai ter esse emprego uma vez, então joga pra ganhar. E o moleque tava certo, né? Porque o Jayden Daniels tem sido fantástico nesse início de temporada. Ele lançou uma interceptação, não foi um bom passe, mas também foi uma jogada absurda do defensive back do Arizona Cardinals, né? O Garrett Williams. Então, méritos pra ele também. Mas, cara, que jogador fantástico o Jayden Daniels, né? Teve um número na transmissão. Ele tem o maior índice de passes completados nos 4 primeiros jogos de uma temporada
na história da NFL para quarterbacks que tentaram pelo menos 75 passes. Ele superou simplesmente o Tom Brady em 2007, que é uma das, talvez, a maior temporada individual de um quarterback na história da NFL. É aquele ano absurdo que a equipe vence todos os jogos da temporada regular e perde para os Giants no Super Bowl. O Jaden Daniels completou 82,1% dos passes dele. Claro que esse número precisa ser muito contextualizado. Ele não tenta o mesmo nível de os passes tão complexos quanto Tom Brady. A distância média dos alvos é bem menor, mas ainda assim é um número muito impressionante. Ele não terminou com números absurdos nesse domingo, né? 26 de 30, 233 jardas, um touchdown e uma interceptação. Uma média relativamente baixa, 7,8 jardas por tentativa. Mas você vê a diferença dele. Desculpa bater nessa tecla de novo. Você olha o Caleb Williams jogar e você vê o Jaden Daniels jogar, como o Jaden Daniels muito mais calmo, pronto, sob controle. Isso diz muito sobre o Cliff Kingsbury, né, que é o coordenador ofensivo da equipe, enquanto o Caleb Williams tem o Shane Waldron. Mas é um cara totalmente sob controle, teve mais um touchdown correndo com a bola também. E não tá fazendo isso atrás de uma mega linha ofensiva, de um grande corpo de wide receivers. O principal alvo dele hoje foi o Olamide Zaccheaus, que é um cara que já passou por outros times na NFL, tem 27 anos. O Terry McLaurin ressurgiu, né, porque ele nunca teve um quarterback tão bom quanto o Jaden Daniels, né, e até a defesa da equipe jogou bem, né. O Cardinals foi muito mal, teve muita dificuldade, quer dizer, não conseguiu parar o ataque do Washington Commanders, e ofensivamente o Kyler Murray jogou muito mal, a equipe não conseguiu e algum ataque aéreo, né? O Kyler Murray foi pressionado, e esse pass rush do Commanders não é um pass rush forte, mas a equipe não conseguiu fazer nada. Até conseguiu correr com a bola, mas pelo ar não conseguiu fazer nada. Mais uma atuação impressionante desse Washington Commanders, que vai despontando como o melhor time da divisão, né? Acho que não é nem indiscutível nesse momento, vendo o desempenho dos Giants, dos Cowboys e dos Eagles. O Washington Commanders, se vai conseguir manter, é outra história, né? Porque cada jogo que passa, o próximo coordenador defensivo vai ter mais imagens, mais vídeo de jogo do Jaden Daniels na NFL para se preparar. E a gente lembra, por exemplo, o Kyler Murray mesmo com o Cliff Kingsbury como treinador, e já teve primeira metade de temporada que ele parecia que ia ser o MVP e cai de rendimento. É tudo uma questão de se adaptar às adaptações das defesas, né? Isso é muito importante, mas esse início de temporada do Jaden Daniels não poderia estar sendo melhor. O San Francisco 49ers derrotou o New England Patriots por 30-13, num jogo que eu achei que o 49ers meio que desceu ao nível dos Patriots. Ainda venceu bem, mas eu senti que a equipe tentou transformar esse jogo num jogo de fato. Só que esse time do Patriots é muito ruim, né? E os 49ers tiveram o retorno do Deebo Samuel, do George Kittle, mas ainda assim eu não achei que a equipe jogou bem. Eu achei que foi muito o Brock Purdy tendo que improvisar, e em determinados momentos ele estava parecendo ali Russell Wilson no auge no Seahawks, né? Esticando jogadas e tal. Às vezes um pouquinho além da conta, mas ele vem sendo o melhor jogador do ataque dos 49ers. A defesa conseguiu gerar pressão, mas essa linha ofensiva dos Patriots não existe. O Jacob Brissett também é um chama-seque. E eu não acho que o torcedor dos 49ers sai feliz. Claro, a vitória e tudo mais, e perdeu o jogo de forma traumática na última semana para os Rams, mas eu não achei uma boa atuação da equipe. Eu achei que é um time que tá bem abaixo ainda do que a gente esperava antes da temporada. Mesmo eu que não tinha uma expectativa tão alta assim pro 49ers, esperava mais, né? Eles cobriram até o handicap do jogo, mas eu não achei que foi um bom jogo da equipe. Ofensivamente não parece ser um time tão ajeitado quanto nos últimos anos, né? Tudo parecia muito improvisação do Brock Purdy, né? E o que a gente falava do Brock Purdy antes era que ele jogava bem dentro da estrutura e tal. Acho que as pessoas até exageraram o quanto que era só a estrutura e subestimavam o quanto é o talento do Brock Purdy. E eu acho que ele tá fazendo uma temporada muito boa, só que acho que o fato dele estar sendo exigido mostra um pouco os problemas ao redor dele. A linha ofensiva, por exemplo, eu sei que ele teve um sack só, mas a linha ofensiva é um problema dos 49ers, né? Porque ela vai de
Ela é o oposto do que você quer. Ela tem uma super estrela no Trent Williams, o melhor left tackle da NFL, e os outros titulares são fracos. E você normalmente prefere... É melhor você ter 5 titulares nota 6,5 do que um titular nota 10 e outro titular 4, outro 3, outro 4, outro 5. É melhor você ter uma linha ofensiva mais equilibrada, né? E não é o que o 49ers tem. Enquanto os Patriots têm a linha ofensiva, todos são ruins. Tirando o David Andrews, que é um bom center. É um time fraco. É um time que ainda podia ter uma boa defesa, mas sofreu com lesões. E cada semana que passa a gente vê que aquela vitória contra os Bengals. Primeiro, uma vitória que conta menos porque o Bengals não vem jogando bem. E segundo, que foi um acidente de percurso ali. Foi um jogo que os Bengals poderiam ter vencido. Teve vários lances ali apertados. E com esse crescimento do Carolina Panthers, com o Andy Dalton, pra mim hoje o Patriots é o pior time da NFL. E essa declaração tem validade de poucos minutos, porque eu tô aqui gravando no meio. O Titans é pior. Acho que o Titans é pior. Vamos ver, né? De repente eu tô falando aqui e os Titans venceram o Miami Dolphins, né? Mas tá nesse primeiro grupo aí dos piores times da NFL. E tá na hora da gente varrer pra debaixo do tapete essa vitória contra os Cincinnati Bengals. O Las Vegas Raiders derrotou o Cleveland Browns por 20-16. Um jogo que... Eu já vou falar sobre os Raiders. Mas tem um lance que resume pra mim como que esse time dos Browns é o time que eu menos gosto de ver jogar. Ano passado esse troféu era do New Orleans Saints. Esse ano é do Cleveland Browns, que não é necessariamente o pior time, mas é o time mais chato de se ver jogar, porque eu não consigo ver mais um snap do ataque do Cleveland Browns com o Deshaun Watson. E tem um lance que exemplifica bem. No primeiro tempo ainda, se eu não me engano, o center da equipe, o Ethan Pulchich, se machucou e o Nick Harris entrou no lugar dele. E teve um touchdown longo anulado por falta do Nick Harris, que foi bem questionável. Eu achei que não foi holding. Se você marca esse holding do Nick Harris, eu acho que você vai marcar holding em toda a jogada. Mas ainda assim anulou o touchdown. E aí o Deshaun Watson sai puto, gritando com o cara, com o center e tal. Até na sideline depois o James Winston vai conversar com o cara. E aí o Deshaun Watson vai meio que conversar ali, meio que parecia pedindo desculpa. E cara, isso é normal. Isso acontece em qualquer esporte. Eu já pratiquei esporte, já joguei futebol não amador, obviamente, torneio de faculdade e tal, né? Eu jogo com meus amigos e às vezes você reclama, grita e tal. E fica ali, né? Mas isso me mostra uma falta de noção total do Deshaun Watson, né? Porque ele é o grande problema desse time. Ele tá jogando de forma difícil, é horripilante o quão mal o Deshaun Watson tá jogando. E ele ainda se sente no direito de ir lá gritar com o cara, por mais que é parte do trabalho mesmo do quarterback, né? Ele tem que ser o cara que chama o pessoal e tal. Tem vídeo do Peyton Manning batendo boca com jogadores de linha ofensiva. Tem vídeo do Matt Ryan xingando os caras da linha ofensiva e tal. É parte do esporte. Mas o Deshaun Watson não tem moral nenhuma pra fazer isso, porque ele é o grande problema. Ele mais um jogo desastroso. Eu não sei como é que o Kevin Stefanski vai olhar pra cara dos jogadores dele e falar que vai ser o Deshaun Watson na próxima semana e não o James Winston, né? Eu acho que chegou num ponto completamente insustentável. Você perde pros Raiders, que não tinham seus dois melhores jogadores, né? E disparados os dois melhores jogadores. Davante Adams e o Max Crosby não jogaram, né? Davante Adams, wide receiver. Max Crosby, edge rusher. Eu nem sei quem é o terceiro melhor jogador dos Raiders, né? Definitivamente não é o Gardner Minshew. Aliás, teve um touchdown que foi um fumble retornado pra touchdown dos Browns, né? Então, 16 desses pontos aí você pode colocar na conta da defesa. Cara, o Christian Wilkins é um bom jogador. O Colton Miller é um bom left tackle. Provavelmente iria de Colton Miller, né? Mas ainda assim é uma distância gigantesca, né? O Davante Adams, um dos melhores wide receivers da NFL. Max Crosby, um dos melhores edge rushers da NFL. E ainda assim, os Browns conseguem perder. É um desastre completo. A equipe sem qualquer direção e vai custar o emprego de todo mundo, provavelmente, envolvido. E você não tem como sair desse contrato do Deshaun Watson, então extremamente decepcionante. E os Raiders vencem um jogo que é importantíssimo para a equipe, porque eles perdem aquele jogo inesperado pros Panthers.
E, assim, eles perdem pros Chargers um jogo que era vencível pra equipe, surpreendem os Ravens, são surpreendidos pelos Panthers, e num jogo que era mais equilibrado, eles conseguem vencer os Browns de novo, vão enfrentar o Denver Broncos na próxima rodada. Então, é um time que saiu com um clima muito ruim da última derrota pros Panthers, mas vitória sempre ajuda bastante qualquer clima. O Kansas City Chiefs derrotou o Los Angeles Chargers por 17-10 jogando em Los Angeles. Não parecia Los Angeles, porque na arquibancada do estádio só tinha cor vermelha. Impressionante. Normalmente ali, sei lá, 60-40, 70-30, parecia ser tipo 95-5. Só tinha camisa vermelha. Um jogo bem bizarro. Os Chiefs começam ali, tem um avanço longo com o Travis Kelce, ele que vinha sendo pouco utilizado e tal. E aí o Carson Steele sofre o fumble. Imagino que a gente não vai ver muito do Carson Steele seguindo em frente, porque já é o segundo fumble dele. Fumble é mortal para o running back. Então adeus ao jacaré lá, ao crocodilo, sei lá, do Carson Steele. Os Chargers aproveitam o campo curto, conseguem touchdown. Na jogada seguinte, o Patrick Mahomes lança uma interceptação inexplicável. Não dá pra entender o que o Mahomes quis fazer ali. Até teve possível fumble e tal, mas os Chiefs não conseguiram recuperar. E aí os Chargers abrem 10-0 com um field goal. 10-0 ali num jogo que os Chiefs colocaram eles em boas situações. Aí foi punch. Um touchdown longo do Xavier Worthy. Alerta de spoiler, ele é rápido. 54 jardas. Os Chargers continuam não fazendo nada no ataque. Eu achei que os Chargers, obviamente, eles tinham um problema seríssimo, que era o Justin Herbert não estava 100%. E os dois tackles titulares da equipe não jogaram, né? O Joe Alt do lado direito e o Rashawn Slater do lado esquerdo. Então você vai fazer tudo muito simplificado, passes curtos e tal. E dessa forma eu até achei que eles conseguiram fazer um trabalho meio honesto. Só que no segundo tempo, com a necessidade de ter que jogar um pouco mais, né? Com os Chiefs se aproximando, aí foi um desastre. Aí o Justin Herbert foi pressionado, o jogo terrestre não apareceu em nada, teve field goal errado dos Chargers, teve turnover on downs, e ali já no último quarto, ali com 6 minutos pro fim, o Samaje Perine faz o touchdown e os Chiefs viram o jogo, e depois só garantem a vitória gastando o relógio no final, na última campanha. Vitória dos Chiefs que novamente eles não encantam, defesa mais responsável, fazendo as ressalvas que eu fiz sobre os desfalques dos Chargers. Pat Mahomes não tá jogando bem, mas assim, teve a lesão do Rashee Rice no lance até da interceptação do Mahomes, que é algo pra gente ficar de olho. Eu vou falar na segunda parte, que eu vou postar logo depois aí na madrugada, então se você estiver escutando, segunda-feira de manhã já vai estar disponível. Eu vou postar sobre atualização de lesões e tal, que às vezes leva um tempo até tudo sair, mas se for algo sério do Rashee Rice, é um problema seríssimo pro Kansas City Chiefs, né? Porque ele vinha tendo um número de alvos altíssimo. O Xavier Worthy, como eu falava durante a off-season, que eu achava que ele não ia ter um papel tão grande assim, porque ele era muito cru. E aí tem aquele primeiro jogo com 2 touchdowns, eu parecia estar errado. E agora eu acho que eu tô certo de novo, né? Porque ele teve esse touchdown longo, mas tirando isso foram 2 recepções pra 19 jardas. Ele não é um cara ali que ele vai correr rotas, que vai ter 12 alvos numa partida, né? Esse cara é o Rashee Rice. E aí você vê, por exemplo, o Sky Moore aparecendo mais como recebedor, Noah Gray, Justin Watson, que aí volta o problema do ano passado, né? Juju Smith-Schuster e tal. Volta o problema do ano passado, que é a falta de talento no corpo de wide receivers. Lembrando que o grande investimento da equipe na posição foi o Hollywood Brown, que tá machucado, tá fora da temporada. O Travis Kelce não é mais o mesmo Travis Kelce, e você também não quer colocar a quilometragem nessa altura do ano. Então, o Chiefs tá 4-0, não tá encantando, não tô preocupado também. Eu acho que é um time que vai se encontrar, mas são alguns problemas sérios esse problema no ataque. A gente literalmente viu o time vencer o Super Bowl dessa forma na última temporada, então tudo vai parecer besteira em fevereiro, quando a equipe for tricampeã consecutiva. E os Chargers eu acho que fizeram um jogo honesto. Acho que o placar ali, esses 10 pontos vieram muito de erros dos Chiefs, souberam aproveitar, mérito pra eles. Mas um jogo que o seu quarterback titular tá machucado, e você tá sem os seus 2 tackles, e tem todo a falta de talento no corpo de recebedores, eu acho que foi uma atuação honesta do time do Jim Harbaugh. O Baltimore Ravens atropelou o Buffalo Bills num jogo
que a equipe chegou a ter uma turbulência ali no final do segundo quarto, início do terceiro quarto, mas superou, não teve aquela estatística que chama a atenção, que é o time que levou mais viradas no último quarto desde 2021, a famosa Baltimorzada, acho que já dá pra dizer, né, a equipe que já tem esse histórico de levar viradas, mas não foi dessa vez o que aconteceu contra o Buffalo Bills. Os Ravens tiveram basicamente um jogo perfeito, tanto no ataque quanto na defesa. A defesa conseguiu limitar muito o Josh Allen, não só como passador, mas também como corredor. A equipe dos Bills teve pouquíssima produção pelo chão, uma equipe que vem correndo muito bem com a bola, mas o James Cook teve um jogo mais apagado, até porque a equipe saiu muito atrás no placar muito rápido, então não teve tanta oportunidade para correr com a bola. E o grande destaque, eu acho que pelo ponto que a gente tem que começar a análise desse jogo, é o Derrick Henry. E assim, eu acreditava que o Derrick Henry ainda tinha gasolina no tanque depois do último ano dele contra os Titans, mas eu não sabia que era tanta gasolina, nem que era gasolina aditivada como a gente tá vendo, né? Ele tá lembrando o Derrick Henry dos melhores momentos do Tennessee Titans, e a gente viu mais uma vez um jogo de basicamente 200 jardas, teve o touchdown longo de 87 jardas, que foi aquele Derrick Henry no auge, e é um ponto que exemplifica muito bem o running back que ele é, que o Derrick Henry é um running back muito alto, muito forte, bem fora do padrão da posição, né? E um cara tão grande como esse, a tendência é você pensar no Derrick Henry como o cara ali para conquistar 2, 3 jardas na marra, o que ele consegue fazer. Mas ele não é espetacular isso. O que faz ele espetacular é a capacidade dele de justamente transformar o que seria um avanço ali de 10 jardas num touchdown longo. E ele é muito bom no campo aberto, porque ele tem a passada muito longa e ele consegue alcançar uma velocidade muito grande, né? Ele não é um cara ali de drible, de movimentação lateral, mas quando ele consegue engatar em linha reta, ele é um running back muito difícil de ser parado, porque ele não só é muito rápido, mas como ele é muito forte, ele é difícil de você tirar ali, desequilibrar ele, jogar ele pra fora. Não é qualquer defensor que vai conseguir parar ele no campo aberto, né? Não só pela velocidade, mas também pela força, né? A gente sabe como ele é muito bom no stiff arm, né? Que é empurrar o defensor com o braço, né? E o Derrick Henry, ele acrescenta uma dimensão. Claro que há alguns anos em Tennessee, ele corre atrás de uma linha ofensiva muito ruim, de um ataque que, em geral, teve bons momentos ali em 2018, 2019, 2020, mas caiu muito. E agora em Baltimore, ele tá jogando com o Lamar Jackson, um quarterback que corre tão bem com a bola como o Lamar Jackson, abre espaço para os corredores, e um time melhor. E a gente tá vendo esse Derrick Henry que ainda tem muita disposição. Ele traz um elemento também que os Ravens não tiveram, né? Porque desde as lesões do Justice Hill, a equipe não tinha um running back com a capacidade de transformar um avanço curto num avanço longo como esse, né? Era mais caras ali tipo Gus Edwards, que conseguem avanços mais consistentes. Então o Derrick Henry realmente é um cara único, né? Ele é poucos jogadores, né? Poucos running backs tão grandes quanto ele, né? Pouquíssimos. Eu lembro, por exemplo, do New York Giants, o Brandon Jacobs, que no auge lembrava um pouco. Ele não era tão rápido quanto o Derrick Henry, mas lembrava um pouco. O problema é que o auge dele foi tipo 1, 2 anos. O Derrick Henry já tá aí basicamente o quê? 8 anos jogando mais ou menos nesse nível. É uma... eu não diria nem uma surpresa, porque eu esperava. O que eu vi dele no Tennessee Titans, eu lembro que teve muito essa conversa depois do último jogo dele com os Titans, porque ele foi homenageado e tal, e eu ainda via um cara que poderia ser produtivo. Eu não esperava tão produtivo assim, mas eu acreditava que ele podia ser produtivo ainda. E pra dizer que eu só exalto meus acertos, eu achava que o Saquon Barkley não tinha gasolina no tanque, então também não dá pra acertar tudo. Eu tô gravando aqui, o jogo não terminou ainda, mas eu tô antecipando porque já tá 35-10. Então os números que eu passar aqui leve ali pode ser um pouquinho a mais e tal, mas um jogo que os Bills deixaram algumas jardas em campo, né? Teve o Keon Coleman, ele fez umas 2 recepções muito difíceis, mas dropou uma que ele deveria ter feito um avanço longo. E sobre
sobre um momento de turbulência ali, né? Teve no final do segundo quarto, o Lamar Jackson sofre um fumble. Ele depois... Aí o Baltimore Ravens comete uma falta de delay of game. E nenhuma dessas causa muita coisa, porque os Bills não conseguem aproveitar. Começa o segundo tempo. O Lamar Jackson sofre uma falta ali de intentional grounding, né? Que é quando o quarterback joga a bola fora, estando dentro do pocket. E os Bills conseguem o touchdown logo em seguida, né? Então parecia que ia ser aquela Baltimore'zada, né? Mas aí os Ravens conseguiram segurar, fizeram o touchdown de novo com o Lamar Jackson e conseguiram acalmar a partida, né? E ali mataram qualquer chance de volta do Buffalo Bills. Os Bills que vinham muito bem na temporada, é a primeira derrota da equipe no ano. Eles venceram o Jacksonville Jaguars, venceram o Miami Dolphins, venceram o Arizona Cardinals, que não foi o calendário mais difícil do mundo, é verdade. E agora é o melhor time que eles enfrentaram e perderam e foram atropelados, né? A defesa da equipe foi muito exposta. O miolo ali da defesa, né? A posição de linebacker foi muito explorada pelo Baltimore Ravens. Foi a primeira vez esse ano que a equipe ficou destacada ali a ausência do Matt Milano, né? Que é o melhor linebacker da equipe já há algum tempo. E ali ficou bem claro que tem um problema ali no interior, né? Da posição de linebacker. Tanto no jogo terrestre quanto no jogo... Os poucos passes que o Lamar tentou, basicamente. O miolo ali da defesa dos Bills sofreu muito. Teve a lesão do Taylor Rapp também, o safety, que também atua por ali. Então, é algo para os Bills ficarem de olho. A gente sabia que o Buffalo Bills não teria uma grande defesa esse ano. Até jogou melhor do que o esperado nesse início de temporada. Mas, jogando contra um time mais qualificado, foi exposto nesse domingo, né? E o Lamar aproveitou muito bem. Acho que ele fez um jogo muito bom. Não só, eu falei bastante do Derrick Henry, né? Mas o Lamar jogou muito bem também. E achei um ataque melhor desenhado do que vinha, né? Eu venho falando muito aqui no podcast sobre meus problemas com a forma que o Todd Monken, coordenador ofensivo da equipe, monta esse ataque. E nesse domingo eu achei que eles tiveram um plano de jogo perfeito. E não é só porque o resultado deu certo, né? Vocês sabem que eu venho falando isso há algum tempo, né? Mas eu gostei bastante do que os Ravens fizeram. Não gostei do que o Buffalo Bills fez ofensivamente. Teve uma bomba do Josh Allen pro Khalil Shakir de 52 jardas. Mas fora isso, não teve basicamente nada do ataque, né? Teve uma chamada maluca ali de um reverse, basicamente, ali. Tipo um flip-flicker, sei lá. Que o Josh Allen acaba sofrendo fumble. Então não foi um bom dia do Buffalo Bills e... é o tipo de derrota que você pode olhar daqui a um mês. Pode ter sido um acidente de percurso, ou pode ter sido um sinal de que eles não eram tão bons como a gente esperava, como eu esperava. Que eu tenho uma expectativa muito alta para esse time. Eu penderia acidente de percurso, mas me dá ao mesmo tempo uma... como eu posso dizer? Uma realinhada de expectativa, talvez, seja descer um pouquinho o teto dessa equipe. Eles enfrentam Houston Texans em Houston, Jets em Nova York, recebem os Titans, vão a Seattle e enfrentam os Dolphins. Esses próximos jogos aqui não são... o Texans e Jets fora de casa não é uma sequência simples, né? Ainda mais que eles jogaram contra os Ravens em Baltimore. Então, é um momento aí que a equipe vai precisar recuperar contra o time dos Texans, que é muito talentoso, mas que vem jogando mal. Não vem jogando nem perto das expectativas. Então, é um jogo que, mesmo sendo em Houston, os Bills podem vencer. E os Ravens, assim, poucos times precisavam mais. Não é só pela vitória, mas por jogar bem. Porque eles jogaram bem contra os Cowboys e tiveram aquele colapso no fim. Quase perderam o jogo. Nesse domingo, eles dominaram de ponta a ponta e agora tá 35-10 com 4 minutos pro fim. A equipe já tá com o quarterback reserva em campo. Então acho que dá pra cravar fim de jogo. Talvez tenha um field goal pra aqui, um field goal pra lá. Mas... grande vitória do Baltimore Ravens. Vamos passar por algumas das principais lesões que infelizmente ocorreram
nesse domingo da semana 4. Começar pela principal, que é o status do Rashee Rice, wide receiver do Kansas City Chiefs. Eu falei na parte 1 que não parecia bom e de fato não é bom. Segundo o Ian Rapoport, repórter, insider da NFL, os Chiefs acreditam que ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, que o tiraria da temporada. Ele vai passar por ressonância na segunda-feira, mas normalmente os médicos conseguem diagnosticar bem o ligamento cruzado anterior. Precisa do exame de imagem para comprovar, para definir ele 100%, mas eu ficaria surpreso se não for, e é um baita desfalque. Um dos piores desfalques que o Kansas City Chiefs poderia ter, porque ele é o principal wide receiver da equipe. E ele vinha sendo o principal alvo da equipe, porque o Travis Kelce, a gente falou bastante, ele não tem feito um grande ano. Então a gente vai precisar mais do Travis Kelce, vai precisar mais do Xavier Worthy, vai precisar dessa galera ali que acho que não tá pronto para esse tipo de papel, E a gente já viu nesse domingo como o ataque dos Chiefs foi mais limitado. A boa notícia é que eles venceram o Super Bowl dessa forma no ano passado, mas fica mais difícil. O Rashee Rice realmente é um baita desfalque. Outras lesões, o Taylor Rapp, safety dos Bills que eu falei agora há pouco, ele sofreu uma concussão, não voltou pro jogo. O Trey Hendrickson sofreu uma lesão no pescoço, o edge rusher do Cincinnati Bengals, é o melhor defensor da equipe, vinha sendo o melhor jogador da equipe na temporada, algo pra ficar de olho, porque seria um desfalque gigantesco. Sem ele, os Bengals não conseguem gerar pressão nos quarterbacks adversários. Green Bay Packers viu o wide receiver que o Sean Watson sofreu uma lesão no tornozelo, deixou o jogo e não voltou, contra os Vikings. Ele que é um cara que já tem um histórico longo de lesões, para um cara tão jovem como ele. Anthony Richardson, quarterback do Indianapolis Colts, ele sofreu um hip pointer, que eu não sei direito o que é, tipo uma pancada no quadril, imagino, um pouco mais forte, mas a expectativa é que ele não desfalque a equipe, ou se desfalcar vai ser pouco tempo. Boa notícia. A má notícia é o Jonathan Taylor, que sofreu uma lesão no tornozelo, e eles acreditam que é uma high ankle sprain, que é uma torção ali um pouco mais grave, porque eles falam, tem high ankle sprain e low ankle, que aqui no Brasil a gente não tem essa diferenciação. Tornozelo é tornozelo, essa high ankle sprain costuma ser mais dolorosa e demorar mais tempo para o jogador recuperar, mas a expectativa também é que não seja das piores, Então, outro pra gente ficar de olho. No Jacksonville Jaguars, o Josh Hines Allen, o edge rusher, sofreu uma concussão. Eu tô vendo aqui a matéria na NFL.com, O Rashee Rice a gente já falou, tô vendo se tem mais algum nome interessante, algum nome importante. Teve o Taysom Hill, que eu citei também na primeira parte. O Dave Andrews, engraçado que eu citei o Dave Andrews como o único bom jogador de linha ofensiva dos Patriots. Ele sofreu uma lesão no ombro e não voltou contra os 49ers. Outro cara aí pra gente monitorar, assim como o Fred Warner, que fez uma pick six incrível no jogo contra os Patriots. Ele sofreu uma lesão também no tornozelo, não voltou. Torcer pra ter sido precaução, porque o jogo já estava mais ou menos encaminhado. Então, dos nomes mais importantes, acho que são essas as lesões. Vamos passar agora pro nosso mini preview da semana 5 da NFL. Lembrando que ainda vai acontecer o Monday Night Football, Então tem alguns jogos a serem definidos ainda. Na quinta-feira, o Thursday Night Football será entre Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons. O jogo é em Atlanta. Os Falcons são favoritos por 2,5 pontos. Aquele que eu sempre falo pra vocês, 2,5 é o mando de campo. Então, basicamente, os dois times no mesmo nível. Essa linha vai andar muito na direção dos Bucs, porque eles jogaram muito bem contra o Philadelphia Eagles. Os Falcons venceram, mas não jogaram tão bem contra o New Orleans Saints. Foi um jogo extremamente equilibrado. Eu apostaria que fácil a linha aqui do vitória direta do Tampa Bay Buccaneers por 2,20. Mas pode ser ali uma armadilha também. Algo para ficar de olho, porque os sites de apostas sabem, E por mais que eu não tenha gostado tanto da atuação dos Falcons, eu acho que essa linha vai andar muito na direção dos Bucs, e talvez pro fim da semana tenha valor em apostar nos Falcons, pra ficar de olho. A gente vai ter o nosso primeiro jogo internacional, eu não sei se é no Wembley ou no estádio do Tottenham. Eu acho que é no estádio do Tottenham, porque normalmente os jogos do Wembley eu acho que são do Jaguars. A gente vai ter New York Jets contra Minnesota Vikings.
Os Vikings são favoritos por 2,5 pontos. É um jogo que não tem mando de campo, né? Já tem dinheiro entrando no Minnesota Vikings, né? Tá 1,86. Vitória dos Vikings 1,66. Dos Jets 2,25. Os Jets jogaram muito mal contra o Denver Broncos. Mas foi um jogo atípico, de chuva e tal. Esses jogos internacionais costumam dar uma equalizada e costumam ser meio malucos também, né? E você tem um quarterback muito mais veterano como o Aaron Rodgers, talvez seja uma boa aposta. Eu acho que tem algum valor nesse Jets aqui, só que o Vikings vem num momento realmente muito melhor. Já às 2 da tarde, 2 jogos que Sunday Night Football acabou de acabar, né? Ravens e Bengals, Bills e Texans não tem linha ainda. Bears e Panthers, Bears são favoritos por 3,5 pontos, o jogo é em Chicago. É complicado porque o Panthers tem um ataque melhor do que o Chicago Bears. Só que ao mesmo tempo você vai confiar no Andy Dalton? É difícil. Mas eu gosto do Panthers aqui, hein? Não quero reagir muito. Eu não tenho gostado nada do Chicago Bears, mas eu gosto do Panthers aqui. Cleveland Browns e Commanders, o jogo em Washington. Commanders é favorito, 3,5. Vitória deles pagando 1,54. Aqui o meu medo é o hype ser muito grande do Washington Commanders, né? Porque vai ser gigantesco. Quarterback calouro jogando bem, time jogando muito bem. E os Browns, o hype não poderia estar menor, né? O hype negativo. E não é muito analítico, né, da minha parte, mas eu acompanho a NFL há muito tempo e eu já vi esse tipo de situação, o time que tá com a vibe ruim acaba vencendo, né? Eu não sei. A linha tá andando na direção dos Browns, já tem gente apostando Browns aqui. Eu ficaria longe, sinceramente, eu acho que a chance de ter uma zebra aqui é considerável. Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars, 2,5. E o fato de já ter a linha diz que o site não vê diferença entre Joe Flacco e Anthony Richardson, né? Que nunca é um bom sinal pro quarterback titular. Jaguars menos 2,5. Equipe... Eu acho que o placar engana um pouco o jogo contra o Houston Texans. Eles não jogaram bem. Não foi o desastre que foi contra o Buffalo Bills na última segunda-feira, mas também não jogaram bem. Ainda assim, esse time dos Colts é uma aposta difícil de cobrir atualmente, né? Então é outro jogo que eu não apostaria. Dolphins e Patriots. Dolphins não jogou no Monday Night Football ainda, então não vou falar sobre. 49ers favoritos por 7,5 pontos contra os Cardinals. Aqui, o Cardinals claramente não é tão bom quanto eu esperava. Dito isso, eu não acho que esse time do 49ers deveria ser favorito por 7,5 pontos. Assim, deveria ser favorito contra, sei lá, Patriots, Titans, Giants. Talvez seja apenas esse o grupo. Eu acho que o 49ers é um bom time. O Cardinals é um time abaixo do esperado, mas ainda é um bom time. O 49ers é um time que está muito abaixo do esperado. Eu gostaria de apostar nesse Cardinals aqui cobrindo esse 7,5. Eu acho que eles podem fazer isso, mesmo o jogo sendo em São Francisco. Raiders e Broncos. Os Broncos são favoritos por 2 pontos. O jogo é em Denver. Dois times que fizeram jogos bem feios nesse domingo, mas venceram. A defesa dos Broncos é muito boa. Tá jogando muito bem. E eu gosto do Broncos aqui. Packers e Rams em Los Angeles. Packers são favoritos por 3,5, como deveriam ser. Imagino que a gente vai ver um Jordan Love melhor. A gente já viu no jogo de hoje, né? O Jordan Love melhor no segundo tempo. Eu iria de Packers aqui. Giants e Seahawks em Seattle. Seahawks são favoritos por 6 pontos. Seahawks não jogaram ainda no Monday Night Football. Cowboys e Steelers em Pittsburgh. Steelers são favoritos por 2 pontos. Aqui é Os Steelers jogaram bem no ataque no segundo tempo, mas a defesa deixou muito a desejar. É difícil imaginar que eles vão decepcionar defensivamente 2 semanas consecutivas, né? Eu até tava vendo uma estatística, o TJ Watt teve um dos piores jogos da carreira dele, como eu falei na parte 1. Então acho que é uma boa aposta os Steelers se recuperarem aqui, os Cowboys sem problemas, então eu acho que eu iria de Pittsburgh Steelers aqui. E no Monday Night Football, Chiefs e Saints em Kansas City. Chiefs são favoritos por 5 pontos. Eu não confio mais no Chiefs cobrindo. Eu não confio mais e com essa lesão do Rashee Rice, eu ficaria longe desse jogo, pra ser bem sincero. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta nessa madrugada de segunda pra terça com episódio sobre NBA. Tem episódio na madrugada de terça pra quarta
sobre a NFL. Não deixem de escutar, não deixem de se inscrever. Não deixem de se inscrever para receber notificação de podcast no WhatsApp, link tá na descrição. Então um grande abraço a todos, tchau!